Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 116 para a nossa meditação hoje. Nós estávamos aí começando a nossa série em Filipenses e logo já de início quebramos a série com o Salmo 116, porque há muitos motivos de gratidão no nosso coração, diante de todas as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida, por nós e no nosso meio. Em específico, hoje nós nos alegramos muito por conta da realização do 10º Happy Day, ainda mais porque na sexta de manhã nós estávamos aqui na reunião de oração às 6 horas da manhã. Eu até me preocupei quem escolheu as músicas foi o Lennon, né? Eu me preocupei que nós vivêssemos um dilúvio, porque tudo quanto é música que tinha chuva, o Lennon pediu que o Senhor fizesse chover, que o Senhor derramasse chuvas de bênção sobre nós. Acho que choveu tanto que secou e no sábado tivemos um dia lindo aqui. Louvado seja Deus. E foi um dia muito bonito, irmãos, onde nós pudemos trabalhar. E geralmente quando nós passamos por circunstâncias assim, nosso coração se enche de alegria e isso tudo é muito natural. Porém, a palavra de Deus nos ensina que o nosso louvor, a nossa adoração, a alegria que está em nós, ela precisa ir além dessas circunstâncias, né? Que, no caso ontem, foram circunstâncias boas, mas que Deus, a nossa adoração, ela precisa sair de um coração, é fruto de um coração que reconhece de fato quem o Senhor é. E esse salmo, ele nos fala um pouco sobre gratidão. Na verdade, ele é um salmo de gratidão, onde o salmista nos dá algumas instruções de como deve ser o coração de alguém que é grato, de alguém que adora a Deus. E como se dá esse desenvolvimento de uma verdadeira adoração no nosso coração como igreja. Isso para nós é muito importante, porque não são poucas as vezes que nós confundimos a adoração com os momentos de culto. É uma delícia estar aqui nos momentos de culto. A gente gosta muito, amo cantar as canções, em especial quando nós lembramos de algumas coisas do passado, igual uma das canções que nós cantamos aqui. É muito bom quando nós cantamos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor, mas a adoração vai além disso. A adoração vai além das canções. A adoração vai além do culto. A adoração vai além da liturgia. A adoração adentra e extrapola o aspecto da vida prática da gente. Adoração é tudo que nós fazemos no dia a dia. E Deus se preocupa muito com isso. Na verdade, Deus está muito mais preocupado com o porquê nós fazemos do que com o que nós fazemos. Na verdade, Deus está muito mais preocupado com a sinceridade do coração de alguém que lhe presta culto do que com a forma do culto necessariamente que é prestada. De maneira que esse salmo ele nos dá algumas orientações muito boas, muito importantes, muito seguras sobre como deve ser o desenvolvimento da verdadeira adoração no nosso coração. Quero que você acompanhe a leitura, nós vamos projetar para que você possa acompanhar. Salmo 116, diz-nos assim as Escrituras: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Até aqui. Vamos orar mais uma vez?
Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós sempre precisamos da orientação do Teu Espírito para entendermos melhor a Tua palavra, para que essa palavra desça ao nosso coração e transforme a nossa vida de maneira, Senhor, que o nosso viver diário venha refletir as verdades que nós aprendemos do Senhor. Instrui-nos nessa noite, dá-nos, Deus, a Tua direção e que o nosso coração, de fato, encontre no Senhor o verdadeiro motivo e a verdadeira causa de uma adoração genuína. E que nós, Senhor, possamos entender o quanto o Senhor sonda o nosso coração nesse sentido de adorarmos e bendizermos ao Senhor com todo o nosso ser. Dá-nos as Suas instruções nessa noite em Cristo Jesus. Amém e amém. Esse salmo ele foi escrito em um contexto muito interessante, porque o Salmo 116 ele foi escrito com um objetivo muito claro, que era o de ser usado na liturgia do templo de Jerusalém, diante de toda a congregação de Israel. E, em específico, esse salmo ele se tornou um modelo de agradecimento a Deus por aqueles que tinham se recuperado de enfermidades ou de crises pessoais. De maneira que o salmista, quando compôs essa poesia inspirado pelo Senhor, ele já o fez no sentido de instruir os irmãos a adorarem e a bendizerem a Deus por todas as maravilhas que Deus havia realizado nas suas vidas. Esse salmo, inclusive, ele está num composto de salmos, ele faz parte de um grupo de 6 salmos, que é conhecido como Halel, ou Aleluia, que todos eles são salmos compostos para instruir o povo ao louvor e adoração. Esses salmos vão desde o Salmo 113 até o Salmo 118. Mas ainda acerca desse salmo, que é algo bastante interessante, é porque este salmo, ele trata da ação de graças de um coração que está encantado pela experiência que teve com Deus no meio das aflições. E por reconhecer a ação de Deus no meio da sua vida, até mesmo diante das aflições, ele exalta a Deus, porque Deus deu livramento no meio de todas as suas adversidades. Aqui, por exemplo, no versículo 3, há indicações de enfermidade, no versículo 11, há indicações de perseguição, e esse salmo nos mostra que é possível louvar a Deus no meio das adversidades. Ainda o salmista, ele traz nesse salmo parte do seu testemunho pessoal, onde ele se relaciona com Deus, e ele não fala de um Deus desconhecido ou de um Deus distante, mas de um Deus que lhe é pessoal, de um Deus que ele experimentou no dia da adversidade e no dia da sua dor. E nessa expressão de profundo relacionamento entre o salmista e Deus, ele demonstra o seu coração dobrado na presença do Senhor e nos apresenta um modelo de como nós também devemos adorar ao Senhor em todas as circunstâncias. E ele fala de um desenvolvimento de um coração adorador. A igreja precisa ser assim. A igreja precisa, de fato, desenvolver um coração adorador ao Senhor, como nós já falamos aqui no início, que vá além das paredes da igreja. Na verdade, eu acredito do fundo do meu coração, e olhando para as Escrituras, que o maior impacto de uma adoração verdadeira se dá realmente fora da igreja. Aqui, diga-se de passagem, é até um tanto quanto fácil, né? Você tem um horário marcado, arzinho condicionado, banco acolchoado, o culto começa, você já sabe até mais ou menos, quem já está aqui na igreja, já acostumou até com a liturgia, sabe que nós vamos ler um salmo, nós vamos orar, vamos louvar a Deus, tem um momento de consagração de dízimos e ofertas, nós vamos cantar louvores a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de oferecer a Ele as canções, depois confessamos os nossos pecados, temos a oportunidade de ministrar a palavra. Aqui, se você for prestar atenção, você segue até mesmo a liturgia. Mas o grande desafio de ser cristão de verdade é manifestarmos a adoração a Deus na vida prática, lá fora, no dia a dia, nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso trabalho, na forma como nós lidamos com os momentos de aflição, porque Deus de fato está preocupado com o nosso coração. Deus não está preocupado com formas, nem muito menos com liturgia.
De maneira alguma Deus está lá no céu como num exame de prova de seminário, avaliando um candidato, vendo, vamos ver se a liturgia está certa. Bom, agora você leu isso aqui. Não escolheu essa boa canção, faltou um hino. Deus não está de maneira alguma preocupado com isso na forma como nós oferecemos culto. Mas Deus está preocupado se o nosso coração de fato está inclinado a Ele de verdade, reconhecendo quem Ele é. Se o nosso coração de fato está exaltando a Deus para além das formas e das liturgias. E é por isso que o salmista ele nos dá aqui esse caminho, ele nos fala desse testemunho da sua experiência com Deus, e nós podemos aprender nesse salmo sobre esse desenvolvimento de uma vida de oração. E eu quero destacar aqui 3 áreas nas quais nós podemos aprender sobre o desenvolvimento da verdadeira adoração. A primeira é pelo reconhecimento dos feitos de Deus. Nós adoramos a Deus de verdade quando nós olhamos para o Senhor e reconhecemos tudo aquilo que Ele é. E nós reconhecemos os feitos de Deus na nossa própria vida. Dos versos 1 até o 8 e depois o verso 16, o salmista mostra isso de maneira muito clara e muito direta. Ali a partir do versículo 1 ele diz, amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu assossego, porque o Senhor tem sido bom para você, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. E ainda no versículo 16, o salmista diz, Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam. Então o salmista nos mostra que a sua adoração não emana de conhecimentos externos, mas de uma relação pessoal dele com Deus. Eu gosto muito do Salmo 22, quando o salmista diz, de ti vem o meu louvor no meio da congregação. Ele reconhece que o louvor que ele oferecia para Deus era uma resposta reconhecendo tudo aquilo que Deus já havia lhe dado, reconhecendo a graça, a salvação, e por conta disso Deus lhe enchia o coração, e agora as palavras que ele falava, as canções que ele cantava, as orações que ele levava a Deus, não era mero ritualismo. Era fruto de um reconhecimento particular de quem Deus é. E o salmista aqui inicia este salmo declarando o seu amor ao Senhor, baseado no seu relacionamento com o Senhor, naquilo que ele reconhece da ação do Senhor. Isso para nós é muito importante, irmãos. Nós precisamos aprender a reconhecer a Deus em todas as áreas da nossa vida, desde o nosso levantar até o deitar. E aqui o salmista linka algumas coisas. Por exemplo, ele diz que ele ama ao Senhor porque Deus ouve as suas orações. Deus ouve as suas súplicas. Nós podemos exaltar ao Senhor porque Ele também nos ouve. E esse ouvir de Deus é algo muito interessante, porque quando a Bíblia diz que Deus ouve a oração do seu povo, o que a Bíblia está querendo ressaltar não é a capacidade do povo em fazer boas orações. Na verdade, às vezes as nossas orações são ruins, né? A Bíblia, inclusive, nos leva a reconhecer isso. Fala, olha, vocês oram, vocês não recebem o que vocês pedem, porque vocês pedem mal. A Bíblia, inclusive, nos diz que Deus coloca em nós o seu Espírito, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe nem orar como convém. Quando o salmista diz que Deus ouve as suas orações, o salmista traz bem claro a ideia de que é Deus quem vem ao encontro das suas orações. Não são as suas orações que chegam até Deus, mas é Deus quem vem buscá-las. Olha o que ele diz no versículo 2, ele se inclina para mim, Deus inclinou para mim os seus ouvidos. Deus quer ouvir aquilo que nós temos a dizer. Isso aqui, inclusive, quebra essa falácia que há, muitas vezes, no meio evangélico, de que existe oração forte e oração fraca. Não, vamos lá que aquela pessoa tem uma oração forte. O que é uma oração forte? Será que ele tem a capacidade de convencer a Deus a fazer aquilo que Deus não queria fazer? A Bíblia diz que Deus recebe a oração de quem tem o coração compungido e contrito.
Há muitas orações que são recebidas através de uma lágrima vertendo no olho. Há muitas orações que são recebidas quando a gente nem consegue orar. Não sei se você já passou por esse momento onde a situação é tão aflitiva que você fala assim, eu não sei nem o que orar. Mas nós temos uma garantia, porque o Salmo 139 diz que a palavra nem chegou na nossa boca e Deus já sabe tudo. O salmista diz, eu te exalto porque o Senhor ouve as minhas orações. Mais do que isso, o Senhor inclina os ouvidos para mim. E a maior manifestação desse inclinar de Deus em nosso favor foi quando Deus resolveu se fazer carne e habitar entre nós. E Cristo veio ao mundo, viver no nosso mundo, receber sobre si o peso dos nossos pecados. É o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que se fez carne e veio habitar em nós. Ele veio ao nosso encontro, não fomos nós quem subimos aos céus. Na verdade, a tentativa do homem de subir aos céus deu errado. Basta que você leia o relato sobre a Torre de Babel, que você vai entender. Na verdade, o homem jamais conseguirá se achegar a Deus se Deus não vier ao nosso encontro. O salmista reconhece isso. Ele diz, eu amo o Senhor porque Ele ouve, porque Ele inclina para mim os seus ouvidos. Nós não incomodamos a Deus quando nós oramos. Muito pelo contrário. Deus tem tanto prazer em receber as nossas orações, que Ele vem até nós. Diz mais, o salmista, no versículos 3 e 4, ele diz que Deus é aquele que livrou a nossa alma do inferno. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então eu invoquei o Senhor, livra a minha alma. A nossa adoração deve emergir de corações que reconhecem que foram libertos da morte e do inferno. Que Jesus, esse que veio ao nosso encontro, pagou o preço dos nossos pecados para que nós não fôssemos castigados. Ele levou sobre si as nossas dores. O salmista está pautando a sua vida de adoração, reconhecendo esses feitos de Deus. Versículo 5, ele reconhece o caráter bondoso, ele diz, compassivo, justo e misericordioso é o nosso Senhor. Eu gosto dessa construção hoje pela manhã, compartilhando com os irmãos. Eu me lembrei que, quando eu estava no seminário ainda, eu nem sempre tive bons professores no seminário. Não deveria ser assim, mas infelizmente eu tive essa experiência. Tive professores que nem eram muito crentes, né? E eu lembro que um desses professores, quando nós fomos estudar sobre essa ideia de sofrimento de Deus, de um Deus compassivo, ele fala, mas compaixão é sofrer em conjunto. Como Deus pode sofrer conosco se Ele não é atingido por nada? Se Deus sofre, é porque Deus é fraco, na ideia desse professor. É porque Deus pode ser atingido por algo. É porque Ele não é o todo-poderoso como nós imaginamos. Embora o professor tinha um sentimento muito ruim com respeito a isso, na verdade, ainda que ele não quisesse, ele estava infundindo em nós um maravilhamento pelo sofrimento de Deus. Porque, de fato, ninguém pode atingir a Deus. Deus é inatingível. Nada pode riscar a santidade de Deus. Nada pode fazê-lo sofrer. Mas Ele escolheu entrar nas nossas dores. Sabe aquele que jamais poderia ser atingido por dor alguma? Ele escolheu entrar na minha dor, entrar na sua dor. E o salmista diz que ele é compassivo. Compassivo é escolher padecer em conjunto. É aquele que vem até nós. E o salmista diz que ele faz isso com justiça, compassivo e justo. Por que com justiça Deus faz isso? Porque Ele não apaga os pecados, nem varre eles para debaixo do tapete. Ele castigou eles na cruz do Calvário. Não há injustiça na graça. A gente fala, mas a graça é injusta. Não, a graça é a manifestação da justiça de Deus, levando os pecados em Cristo. E o salmista diz, compassivo, justo e misericordioso. O conceito de misericórdia, ele é muito associado com o conceito de graça. Não há misericórdia sem graça e não há graça sem misericórdia. Porém, há uma explicação muito interessante dos dois termos, da graça e da misericórdia, que eu gosto demais. A graça de Deus é quando Deus nos dá algo de presente que nós não merecemos. Isso é graça.
Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o céu, nós não merecemos ser perdoados, nós não merecemos nem estar aqui, nós não merecemos ter as coisas que temos e Deus nos dá por graça, presente que Deus dá a cada um de nós. E a misericórdia é uma bênção na mesma medida, mas diametralmente no sentido oposto. Porque a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Por exemplo, nós merecemos o castigo pelos nossos pecados. Na verdade, nós merecemos estar longe de Deus, porque muitas vezes nós andamos longe de Deus a vida toda, e a gente só cita Deus no momento de adversidade, quase como se fosse uma palavra mágica, uma espécie de pirlim-pim-pim. Ai, meu Deus! Mas não vive com Deus, não confia em Deus, não põe a confiança em Deus. A misericórdia de Deus é quando Ele coloca o seu coração grandioso, amoroso e gracioso nas nossas misérias e não imputa a nós os castigos que nós deveríamos merecer. E o salmista diz que Deus é compassivo, resolveu entrar no nosso sofrimento, é justo, castigou as nossas culpas em Cristo Jesus e deu a nós a sua misericórdia. Não nos deu a punição que nós deveríamos. Isso é motivo de louvor. Isso é motivo de adoração. O salmista vai além ainda. No versículo 16, ele diz que Deus, além de fazer todas essas coisas, ainda nos protege quando nós estamos indefesos. Ele diz que Deus vela pelos simples. O salmista diz, eu estava prostrado, e aqui é muito interessante porque ele não se coloca como alguém super forte. Há um tempo atrás, um pastor da Assembleia de Deus escreveu um livro muito bom. O pastor Paulo Romero escreveu o livro Super Crentes. Não sei se você já leu esse livro. Se você não leu, leia. Esse livro é muito bom. Porque ele traz uma crítica a essa ideia de que os crentes são gente muito especial, gente intocável, gente que não vai sofrer, ou o crente não vai ficar doente, ou o crente não vai ter problema, o crente não passa por problema financeiro, não passa por aflição. Paulo Romero diz que não é assim. Até porque a Bíblia diz que não é assim. O próprio salmista, ele nos mostra que o Senhor livra aqueles que estão indefesos quando ele diz, olha, o Senhor vela pelo simples, ou seja, o Senhor cuida do fraco. O Senhor cuida daquele que não tem nada para oferecer. Ele se coloca como exemplo. Eu mesmo, quando eu estava prostrado, o Senhor me salvou. É como se ele estivesse fazendo uma confissão de fraqueza. Não tinha força em mim. Não tinha nada que eu pudesse oferecer. O Senhor veio ao meu encontro e me salvou. E por conta disso, Deus dá sossego à alma com generosidade. Uma vez que o salmista percebeu essa ação do Senhor, ele diz, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para com você. Cantamos aqui, tu és bom, muito bom. Deus é bom o tempo todo, mesmo no meio das nossas aflições. Nós podemos descansar nele, porque experimentamos da sua bondade no meio da dor. E como Deus faz isso? Ele livra a nossa alma da morte, versículo 8. Agora não vamos mais para o inferno. Agora temos o céu como destino. Porque somos merecedores? Não. Porque Deus graciosamente veio ao nosso encontro, perdoou os nossos pecados e, como disse o salmista, livrou a nossa alma da morte. E quando Ele faz isso, Ele traz a reboque outras bênçãos. Ele enxugou dos nossos olhos toda a lágrima. Embora nós nos entristeçamos com muitas circunstâncias da nossa vida, e a gente não precisa pensar muito longe, a gente vai perceber que tem várias e várias circunstâncias que nos entristecem. O Senhor nos promete que haverá um dia onde toda lágrima será enxuta dos olhos. E nós estaremos com Ele. E o salmista diz isso. Livrou a minha alma da morte, livrou os meus olhos das lágrimas e livrou da queda os meus pés. Eu acho isso maravilhoso porque isso é uma declaração de dependência de Deus e uma pública confissão de fé na salvação eterna que o Senhor tem para nós. Sabe por que nós não caímos eternamente? Não é porque somos excelentes ou maravilhosos crentes, ou porque temos um poder grande de resistir às tentações. Nós não caímos porque Deus livra os nossos pés da queda. É Deus quem vai à nossa frente, cuidando de nós. É Ele que não permite que caiamos eternamente, porque Ele nos protege.
E ele fez isso quebrando as nossas cadeias, quebrando os nossos grilhões, as amarras do pecado, versículo 16. O louvor a Deus, irmãos, sempre traz consigo um reconhecimento pela maravilhosa graça do Senhor para conosco, por todos os seus benefícios que ele tem dado a nós. Cantamos aqui, grande é o nosso Deus e as obras que ele faz. Deus é um Deus de amor sem limites. Deus é um Deus de perdão pacificador que transforma os nossos corações. Então, nesse processo de desenvolvimento de uma verdadeira adoração, em primeiro lugar, nós precisamos repensar, precisamos ver se nós de fato temos reconhecido os grandes feitos de Deus em nosso favor. Mas o salmista vai além. Ele fala que nesse processo de desenvolvimento, nós reconhecemos os feitos de Deus. Em segundo lugar, nós temos a fé fortalecida, mesmo nos momentos mais vacilantes da vida. Eu acredito que todos nós, em algum momento, já pensamos em vacilar, ou melhor, já experimentamos da experiência de vacilar na fé. Todos nós, em algum momento, talvez já tenhamos no sentido até mesmo que Deus tenha nos abandonado, ou que Ele não vai resolver os nossos problemas ou que Ele não mais se preocupa conosco. O salmista passou por momentos assim. Não é pecado. Olha só, presta atenção no que eu estou dizendo. Não é pecado vacilar na fé. É pecado quando nós renegamos a fé. Mas o vacilar na fé faz parte da nossa estrutura pequena. Outro salmo diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó. Quem já fez limpeza em casa sabe como é que é pó. Você passa uma vassoura, ele simplesmente se dissipa. Ele não junta tudo num lugar só. Ele é volátil. Bate um vento, leva ele para lá, leva ele para cá. Nossa estrutura é assim. E às vezes nós vacilamos na nossa fraqueza. Mas o salmista nos diz que uma verdadeira adoração nasce de um coração que tem a fé fortalecida, mesmo nos momentos vacilantes. Olha o que ele nos diz no versículo 7 e depois a partir do versículo 10. Ele diz, ó minha alma, volte para o seu sossego, pois o Senhor tem sido bom com você. No versículo 10 ele diz, eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. E depois ele faz um reconhecimento maravilhoso no versículo 15, quando ele diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O louvor e a adoração, irmãos, não reside somente nos momentos de livramento. Até porque se há livramentos, é porque houve também momentos de luta. Nós amamos ler os relatos, por exemplo, de Daniel na cova dos leões, quando pela manhã o rei chamou Daniel, servo amado, sai para fora. Mas ele passou a noite na cova dos leões, a noite inteira, ali dentro. É muito maravilhoso quando nós lemos o relato de Sadraque, Mesaque e Abdinego, juntamente com mais um homem, aquele com o aspecto de filho de Deus, andando com ele no meio da fornalha. E quando Nabucodonosor vem ao final daquela cena e fala assim, Sadraque, Mesaque, Abdinego, filhos do Deus Altíssimo, sai daí. E a Bíblia relata que eles saíram da fornalha de fogo ardente, sem nem cheiro de fumaça. Mas para que acontecesse isso, eles foram jogados lá. A fornalha acesa 7 vezes mais, e eles foram jogados lá no meio daquele fogo. Nós olhamos os relatos de Elias, servo do Senhor, sendo arrebatado pelo Senhor, sem passar pela morte. O Senhor vindo o buscar no meio de um furacão, de um turbilhão, o levando para os céus. Mas alguns momentos antes, ele estava numa cova, aprisionado, entristecido, tremendo de medo de Jezabel, mesmo depois de ter vencido os profetas de Baal. Antes dele ser exaltado, ele passou por uma grande crise. As crises, irmãos, fazem parte da nossa vida exatamente para nos ensinar a confiar em Deus. É no meio da crise que nós nos tornamos mais dependentes do Senhor. E o salmista sabia disso. Versículo 7, quando ele diz, volta para o sossego a alma. É porque a alma saiu e desassossegou.
Davi fala isso de uma maneira muito prática no Salmo 42, ou melhor, no Salmo 42 e 43, quando por 3 vezes ele fala: por que está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Eu falo que ele faz um alto sermão, faz um alto apelo e aceita o apelo que ele mesmo faz. Porque ele está pregando para o coração dele, para a sua alma. Por que aqui dentro você está num turbilhão? Por que você está em desassossego? Quantas vezes nós não estamos assim? Você põe a cabeça no travesseiro e não dorme, a noite estica. Sabe aquelas longas noites? Não consegue trabalhar, coração em sobressalto. E o salmista diz para ele mesmo: espere em Deus, descansa em Deus. A ideia de esperar em Deus não é de sentar e ficar aguardando o tempo passar, tá, irmãos? A ideia bíblica de esperar em Deus é: coloque a sua esperança no Senhor. Deposite no Senhor toda a expectativa da sua vida. Quando há desassossego na alma, o salmista reconhece que Deus age com generosidade. Que Deus é aquele que resolve completamente o problema da alma, ainda que os problemas externos talvez não tenham mudado. Deus é aquele que nos recompensa além da medida e nos retribui acima da conta, mesmo nos momentos de aflição. E são muitos momentos de aflição. Às vezes nós ficamos em desassossego. Às vezes a nossa alma fica em sobressalto. A fé do salmista, mesmo no meio da adversidade, ela não vacila, mesmo quando ele sofre pelos pecados alheios. Porque olha o que ele diz: eu cria mesmo quando eu disse que eu estava aflito. É interessante isso. Eu estou passando por aflição, mas eu ainda creio em Deus. Eu estou passando por um vale terrível, mas eu ainda creio em Deus. E ele diz mais: também na aflição, ele reconhece que Deus cuida dele e cuida da sua alma de maneira especial. O versículo 15, ele é um versículo que muitas pessoas interpretam ele até de forma errada, quando eles leem ali: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. E às vezes a gente ouve muito disso em velórios, né? Não que Deus não se agrade em nos receber na glória eterna, mas às vezes a gente ouve no sentido de que morreu, Deus fica feliz com essa morte, porque é preciosa aos olhos de Deus. Não é esse o sentido original do preciosa é o Senhor. A ideia aqui é de que Deus leva em conta quando alguém que é perseguido por causa de Cristo é martirizado, e Deus será o juiz e vingador. Deus não vai deixar passar barato. Ele sabe que ainda que ele venha perecer, ainda que ele morra, Deus é um justo juiz e vingador. E a Bíblia garante isso. Deus diz: eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é aquele que não vai deixar passar a morte dos seus santos no meio da aflição. Então, irmãos, olha só, nesse processo de desenvolvimento de uma verdadeira adoração, nós precisamos reconhecer os feitos de Deus. Nós precisamos continuar firmes na fé, mesmo nos momentos mais vacilantes da vida. E não são poucos os momentos em que a nossa fé é testada, é colocada à prova. Basta a gente ter um exame para fazer, a gente sabe como é que a fé balança. Basta a gente ter uma aflição, como nós vimos aqui, de queridos nossos vizinhos que passaram por infortúnio de um assalto, a gente vê como a fé balança. Um acidente, um problema, uma tristeza, uma frustração. Mas o Senhor está conosco. Nós o experimentamos no meio da luta e da adversidade. Por fim, o salmista diz que nesse desenvolvimento de uma vida de adoração, reconhecemos os feitos de Deus, temos a fé fortalecida no momento da adversidade, e nós somos chamados a oferecer para Deus uma resposta de gratidão. O verdadeiro adorador reconhece Deus e agradece a Deus por aquilo que ele faz. E o salmista faz isso. A partir do verso 9, ele diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Uma vez que ele reconheceu toda essa ação do Senhor. E depois, a partir do verso 12, ele faz algumas perguntas retóricas.
que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A partir do verso 13 ele começa a responder: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Depois, lá no verso 17, ele diz: a ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Verso 18: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Aleluia. Louvor e adoração, irmãos, é sempre uma atitude de resposta. Todas as vezes que nós louvamos a Deus, na verdade, nós estamos respondendo a Deus por aquilo que Ele fez. É um reconhecimento. O louvor nunca parte como algo adiantado. O louvor sempre vem como uma resposta por aquilo que Deus fez. E essa resposta não é algo meramente emocional. Embora o louvor nos emocione, e não há nada de errado em sentirmos emoções, porque Deus nos fez assim. Deus colocou em nós emoções. O problema é quando nós somos apenas movidos pelas emoções. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, conversava com uma pessoa, acho que foi no acampamento, e essa pessoa falou: pastor, foi uma bênção. Um momento de culto que foi uma bênção. Eu chorei, que me acabei de chorar. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei: não sei, eu só chorei. Eu fiquei um pouco assim, preocupado, porque era só emoção, por conta das canções. A emoção não é contrária à fé, mas a emoção genuína nasce do reconhecimento de todas as coisas que Deus faz, do cuidado de Deus, da boa mão de Deus. E mais do que isso, o louvor genuíno, além dele não ser algo meramente emocional, ele assume uma postura prática, uma postura que oferece uma mudança de atitude na vida. O louvor é mais do que canções. O louvor é mais do que atos de culto. O louvor é uma prática diária. Por isso o salmista pergunta: espera aí, diante de todos os feitos que eu já reconheci, das experiências que eu tenho com Deus, e agora, o que eu darei ao Senhor por cada um desses benefícios que Deus me tem dado? E ele apresenta algumas respostas interessantes para nós. Ele fala: tomarei ou erguerei o cálice da salvação, como uma das respostas. João Calvino, reformador, no seu comentário sobre o livro de Salmos, ele diz que essa expressão, tomarei o cálice da salvação, ou erguerei o cálice da salvação, ela faz referência direta a um momento do sacrifício lá no templo, no tabernáculo de Israel, quando o sacerdote oferecia uma oferta chamada de oferta de libação. E o que é essa oferta de libação? É onde o sacerdote derramava o vinho sobre o altar, lembrando a libertação que o povo havia experimentado saindo do Egito. Ele derramava o vinho lembrando: Deus me libertou do cativeiro do Egito. E ele derramava aquele cálice sobre o altar. Esse era o reconhecimento da libertação do pecado. Nós estávamos presos ao cativeiro do pecado. E Deus nos libertou, tirou-nos de lá com mão forte. Poderíamos ainda aplicar essa expressão à manifestação da adoração na vida como um todo. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 1 a 4, viver de modo digno do Evangelho, reconhecendo aquilo que Deus fez e testemunhando daquilo que Deus fez de maneira prática no dia a dia. Tomar o cálice da salvação é viver como salvo, é viver como crente, para além das portas da igreja. É o mesmo palavreado santo que é usado dentro da igreja, cheio de aleluia, cheio de glória a Deus, cheio de paz do Senhor, chamando as pessoas de irmãos, é fazer com que isso seja efetivo lá fora. É não ter uma palavra santa aqui dentro e torpe lá fora. Tomar o cálice da salvação é literalmente viver uma vida de louvor a Deus em todas as áreas nas quais nós estamos envolvidos. No trabalho, nos relacionamentos, em casa, nos casamentos, com os filhos, com a esposa, com o esposo.
Isso é tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação é deixar de lado todo e qualquer tipo de hipocrisia. Diga-se de passagem, uma das acusações, fazem muitas acusações infundadas também contra os crentes. A gente precisa reconhecer que os crentes sofrem na boca do povo aí, por conta de um monte de coisa. Algumas coisas os crentes são culpados, outras não. Mas uma das acusações que é feita, e essa em muitos aspectos é verdadeira, é que não são poucos os crentes que vivem uma vida de hipocrisia. Que eles são crentes só dentro da igreja. E que quando alguém descobre que essa pessoa é crente, causa quase um escândalo. Sabe? Você é crente? Mas age assim, fala desse jeito, conta essas piadas, anda com o carro dessa forma, tem esse tipo de postura, na escola, no trabalho, você é crente? A pessoa, em vez de se maravilhar, ela se espanta. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que, como resposta de adoração, nós vamos viver a nossa vida em todos os aspectos, como a vida de alguém que foi salvo, liberto do pecado. Eu vou derramar sobre a minha vida, assim como o sacerdote derramava a oferta no altar, mostrando a libertação do Egito. A minha vida vai ser um derramar, mostrando que eu não sou mais escravo do pecado. Minha vida é diferente. E ele diz mais: invocarei o nome do Senhor. A ideia do salmista aqui é de uma adoração pública. É de falar de Deus em todos os lugares, dentro e fora da igreja. É de incluir Deus, ou melhor, de entender que Deus está incluso no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, em todos os lugares. É fazer tudo para a glória de Deus, literalmente. É uma adoração pública com proclamação das obras e do caráter do Senhor. É celebrar o nome do Senhor em todos os lugares. É aquele estilo de vida que quando alguém troca 3, 4 palavras com você, alguém fala, mas você é crente? Se alguém falar isso de você do nada, fique feliz, viu? Fique feliz. Se você tem vivido de tal forma a manifestar a glória de Deus, de maneira que a pessoa fala, nossa, mas você é crente, essa postura é diferente. Que bom, que bom. Deve ser assim. Invocar e testemunhar do nome do Senhor. E o salmista vai além. Nessa adoração prática, nessa resposta de gratidão, ele diz que nós devemos cumprir diante de Deus todos os votos que nós assumimos. Ele nos chama a uma vida de fidelidade. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes nós imaginamos que quando fazemos, por exemplo, uma pública profissão de fé, nós assumimos compromissos com as instituições ou com as igrejas em forma de placa. Não. Nós fazemos compromissos com Deus. Nós falamos diante de Deus que nós vamos viver de acordo com a vontade dEle. Inclusive, hoje pela manhã, nós falamos isso na escola dominical, né? Nós somos lembrados que quando nós assumimos um compromisso até com a igreja local, instituição, esse compromisso com a igreja local é condicional. Qual é a condição? Enquanto a igreja se mantiver fiel às Escrituras. Então, até mesmo o compromisso que você assume com a instituição, esse compromisso ele é fundamentado no compromisso com Deus. Eu estou firme no compromisso assumido com a instituição, enquanto a instituição for fiel. E o salmista diz, o que eu darei ao Senhor? Uma das coisas que ele dá é cumprir os seus votos ao Senhor. A Bíblia, inclusive, diz, irmãos, que é melhor que nós não façamos voto algum a Deus, do que fazemos votos e não cumprimos. Na verdade, Deus não está pedindo voto nenhum de nós. Sabe aquele negócio de fazer promessa para Deus? Não, fazer promessa. Né? Eu lembro-me de uma história, eu estava, faz muito tempo, quando passava Jô Soares, 11 à noite, 11h30, faz tempo, né? O Jô já morreu faz tempo, o Jô morreu faz tempo, sabia, né, César? O Jô já morreu faz tempo, e ainda tinha um programa, eu lembro uma vez que eles foram entrevistar um cantor, e aquilo assim, estávamos eu e a Patrícia assistindo, e aquele cantor contava que, num dado momento, eles estavam num voo, indo para um show, e o piloto avisou, olha, os motores estão falhando, acho que nós vamos cair. E eles entraram em desespero naquele avião. Eu imagino qual é o desespero, eu que tenho medo de avião. Né? Era capaz de eu morrer ali ainda, lá no voo, lá em cima. Né? Eles entraram em desespero ali naquele voo, e o cantor fez uma promessa naquele voo. Falou, Deus, se o avião não cair, quando eu chegar lá no chão,
nós vamos descer e eu vou doar metade de tudo que eu tenho aí para os pobres, para não sei o que ela falou lá, né? E como ele estava ali no Jô, o avião não havia caído. E o Jô perguntou, e você doou? Ele falou, não, né, Jô? Eu só falei que ia doar antes de cair, mas depois que não caiu, não doei. A gente olha para isso daí e acha um absurdo. Mas muitas vezes nós incorremos nos mesmos erros. Quando nós falamos, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Se o Senhor me abençoar, eu faço aquilo. O Senhor, põe a mão aqui, Senhor, o que eu vou fazer? Irmãos, Deus não está pedindo para nós assumirmos compromisso nenhum. Ele não pede voto nenhum. Mas o salmista diz assim, todos aqueles que você assumir, você cumpra. Cumprirei os meus votos ao Senhor. E ele diz mais, ele fala por 2 vezes, no versículo 14, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E no versículo 18 ele diz, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Uma das respostas de adoração é fidelidade a Deus. É cumprimento de deveres assumidos. É quando nós falamos, olha, eu faço parte do povo de Deus, então viva como povo de Deus. Só isso. Faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Louvor e adoração, irmãos, é muito mais do que canções e momentos de culto coletivo. É muito bom o culto. Eu amo estar no culto. Amo estar no culto. Para mim é uma maravilha estar no culto. É algo que fortalece a alma. Em momentos de crises pessoais, particulares, como era bom ir ao culto. Mesmo sendo, pastor, mas o senhor vai porque o senhor prega. Não, muitas vezes eu ia para ouvir a mensagem mesmo. Como é bom você estar num ambiente de comunhão com os irmãos, cantando louvores a Deus. Eu nunca vou esquecer um domingo à tarde, em que faleceu um amigo muito querido da minha juventude, Ricardo. Amigo muito querido, muito, muito. Me ajudou demais. Um irmão em Cristo, daqueles que nós ficávamos de noite no carro, orando um pelo outro, aconselhando um ao outro, e às vezes exortando duramente um ao outro. E o Ricardo, o Senhor resolveu recolhê-lo para a glória. E era um domingo à tarde, e nós fomos ali no velório, estávamos eu, Claudeir, que é pastor também em Arapongas, e estivemos ali. E o Ricardo era pastor era membro da missionária. E quando nós chegamos ali, o pastor da missionária, bondosamente, ele falou, olha, tem 2 amigos particulares do Ricardo aqui que são pastores. E eu confesso, irmãos, que eu estava tão triste. Sabe quando você não tinha muitas coisas a dizer, mas o pastor falou, eu queria franquear a palavra, o pastor Alessandro, o pastor Claudeir. E nós falamos e oramos. E eu lembro que, logo que eu saí daquele velório, eu vim direto para o culto. Vim direto aqui para o culto. As minhas meninas estavam na escala, veio eu e a Patrícia, viemos direto para o culto. E logo que eu cheguei aqui, eu lembro dos meninos cantando uma canção ao Senhor. Eu não consegui me segurar, eu fui às lágrimas, porque de fato aquela canção, ela falava com o meu coração, porque eu tinha experimentado desse cuidado de Deus. É muito bom estar no culto. Eu costumo dizer que sofrer ninguém gosta, né? Mas se você tiver que escolher um lugar bom para sofrer, é na igreja. Sofrer é ruim, mas na igreja é menos ruim. Porque na igreja nós somos acolhidos. Na igreja nós vivemos numa família. Na igreja nós temos comunhão. Na igreja nós temos irmãos orando por nós. Na igreja nós experimentamos da manifestação bondosa da graça de Deus sobre nós. Mas a adoração vai muito além desse momento de igreja, de culto coletivo. Ela é uma vida constante no altar de graça de Deus. Deus tem se revelado bondoso para conosco, meus irmãos. Cristo é a prova maior desse revelar-se de Deus. O que nós temos dado de resposta a Deus? Como adoração e louvor a Ele. Diante do que nós vimos aqui, o salmista nos chama a algumas respostas. Por exemplo, ele nos diz que nós devemos reconhecer a graça e a salvação. Considere o que isso significa. Nós estávamos fadados ao inferno, Deus nos libertou das garras da morte, nos perdoando dos pecados e nos levando aos céus. Isso é motivo de louvor e adoração. Precisamos reconhecer que os nossos dons e talentos foram dados por Deus e de que nada vem de nós mesmos. É Ele quem nos capacitou, é Ele quem nos fortaleceu. Devemos fugir de superficialidade mentirosa, irmãos.
Sabe aquela ideia de picar cartão? Não, eu vou na igreja, vou no culto, tá, e vivo lá como se não tivesse com Deus. Isso é superficialidade. O Senhor nos chama a uma vida de profundidade, de relacionamento com Ele diário. A transportar o culto daqui para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todos os dias. Louvando e bendizendo. Nós também devemos ser chamados a colocar tudo aquilo que somos e temos no altar de graça do Senhor, pedindo que Ele cuide de nós. Nesse desenvolvimento de uma vida de adoração, reconheça a Deus pelos seus maravilhosos feitos. Adore a Deus pelo fortalecimento no meio dos dias mais difíceis, mesmo quando a fé vacila. E responda a Ele com gratidão. Cumpra os seus compromissos com Deus. Ande na presença de Deus para a glória de Cristo Jesus, hoje e todos os dias. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós exaltamos o seu nome por todas as coisas que o Senhor tem feito, pela sua maravilhosa graça, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E queremos lhe pedir, Deus, que o Senhor fortaleça o nosso coração em Ti. De maneira, Senhor, que nós andemos em novidade de vida, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter a fé fortalecida no Senhor, a ter a mente cativa a Cristo Jesus. Nos ajuda a viver uma vida genuína de adoração para a glória do Teu próprio nome. Nos fortalece que nós tenhamos essa experiência da bondade do Senhor. É em Cristo que oramos. Amém.